Fala pessoal, tudo bem? Como é que vocês estão? Sou o engenheiro André Machado e hoje a gente vai falar um pouco sobre o porquê que o concreto armado é o queridinho na construção civil e quais são os fatores que o tornam ainda, vamos dizer assim, o top 1 da elaboração de alguma construção, de algum empreendimento, tá certo? Bom, é bom a gente falar um pouco sobre o que é o concreto, né? O concreto ele é constituído de alguns elementos, de alguns materiais. E esses materiais, quando eles são misturados, eles formam alguns outros tipos de materiais. Por exemplo, o concreto ele é constituído de quê? Basicamente de cimento, água e agregados, né? Desses agregados miúdos e agregados graúdos. Os agregados miúdos é a famosa areia e os agregados graúdos é a brita, né? De diferentes granulometrias. Isso a gente pode falar em um outro vídeo, né, mais específico. Então assim, se a gente juntar somente o cimento com a água, nós vamos obter a nata ou a pasta. O que é que diferencia uma da outra? É só a quantidade de água. Então geralmente eu tenho uma pasta. Se eu aumentar um pouco de quantidade de água, né, o fator água-cimento que nós falamos, nós vamos ter a nata, tá certo? A partir dessa pasta, que é o cimento e a água, se a gente adicionar o agregado miúdo, que é a areia, nós vamos ter a argamassa. Certo? E se nós posteriormente adicionarmos o agregado graúdo, que é a brita, nós assim vamos formar o concreto. O concreto ele é muito resistente à compressão, né? Aqui está uma amostra de concreto. Então essa aqui é uma amostra 10x20 normatizada. O que acontece? Se você comprimir o concreto no sentido de diminuir o seu comprimento, ele resiste muito bem. Porém, quando nós vamos analisar a tração, ou seja, se você for alongar esse material, ele não resiste muito bem. A literatura fala o quê? Que ele perde basicamente 90% da sua resistência ou da sua eficiência para resistir esse esforço. Então, para compressão ele é excelente, mas para tração não. Por isso que a gente precisa armar esse concreto. O que é que a gente faz nessa armação? Geralmente nós utilizamos o aço, né? Amplamente utilizado aqui, o CA50 e o CA60. O CA50 nas barras longitudinais, tá certo? E o CA60 para ser utilizado como estribos. E aí a gente tem o famoso, nosso casamento perfeito, que alguns livros chamam de concreto armado. Por que a gente precisa armar esse concreto? Porque nas nossas estruturas nós temos bastante pilares, né, ou colunas, nós temos também muitas vigas. E essas vigas elas sofrem com a ação de esforços de flexão. E essa flexão nada mais é o que? É um conjunto de esforços. Na parte superior, percebam que ele está sentindo de encontro, as forças estão se encontrando, então um esforço de compressão, que o concreto é excelente para resistir. Porém, embaixo ele está sofrendo muitos esforços de tração, que o concreto ele perde quase 90% da sua capacidade de resistência. Então a gente precisa armar esse concreto para que ele resista nessa flexão, tanto a esforços de compressão quanto a esforços de tração. E o que é que vai garantir? Quais são os fatores que garantem que essa união seja muito eficaz, seja muito duradoura? Nós temos 3 fatores, que eu gosto de chamar 4 fatores, né? Tem um fator a mais que eu sempre falo com os meus alunos. O que é que acontece? Primeiro ponto, a ancoragem entre a armadura, né, o aço, com a matriz cimentícia, de uma forma mais técnica. Para quem não é dessa área técnica, com o concreto, né? Então existe uma ancoragem, ou seja, uma aderência muito boa, excepcional. O que acontece? Essa aderência, essa ancoragem faz com que não ocorra deslizamento entre esses materiais nesse compósito, né? Quando a gente fala de compósito, é que são 2 materiais distintos que unidos tem características e propriedades que eles independentes não teriam. E o concreto armado é um exemplo de um material composto. Então o que acontece? Primeiro ponto, como eu falei, a aderência, né? A ancoragem. Se você for olhar bem próximo, a barra de aço, ela tem nervuras, ela tem relevos. Esses relevos, eles servem para melhorar, potencializar essa ancoragem e essa aderência do aço com a matriz cimentícia, tá certo? Qual é o segundo ponto? O coeficiente de dilatação. Alguns livros, né, algumas literaturas trazem que eles são muito próximos, equiparando esse coeficiente. E por que esse coeficiente de dilatação é tão importante? Porque quando existe uma variação de temperatura,
os dois materiais eles se comportam de maneiras equivalentes, muito parecidas. Então, quando esse comportamento é muito parecido, então não tem o perigo de um material dilatar mais que o outro ou um material não acompanhar esse movimento e causar possíveis fissuras, trincas e posteriores rachaduras, que é o que a gente não quer que aconteça na nossa construção. Então, como esse coeficiente de dilatação é muito próximo, esse é o segundo fator que torna esse material muito interessante para a construção civil. Qual o terceiro fator? É o que nós chamamos de camada passivadora. É uma proteção física estipulada no NBR 6118 de 2014, que ele determina o cobrimento desse concreto que precisa ter para garantir uma proteção legal para a minha armadura. Por quê? A armadura precisa estar protegida contra a degradação, que no aço a gente chama de corrosão ou oxidação. Então o que acontece? Essa camada passivadora, essa proteção física, ela é determinada por norma a depender da agressividade do meio. Então ela vai ser menor, né? De acordo com a menor agressividade, e ela vai ser maior à medida que esse meio ambiente se torna mais agressivo. E qual é o quarto fator que eu gosto de falar também? É a camada passivadora ou a proteção química, né? Para quem não sabe, o concreto é muito alcalino, né? O pH dele chega a torno de 13 alguma coisa. Ele é um material, é um ambiente alcalino. E esse ambiente alcalino, ele proporciona uma maior proteção ao aço, porque ele não reage em ambiente alcalino, né? Se fosse um ambiente ácido, automaticamente esse processo de corrosão, de oxidação, potencializaria. O ambiente alcalino ele se torna protegido devido a esse pH ser muito elevado. Então a gente considera 4 fatores importantes para que o concreto se mantenha ainda nesse top 1, sendo utilizado, sendo amplamente empregado na construção civil. Nos próximos vídeos eu vou tentar trazer algum fato ou uma curiosidade sobre a engenharia, tanto civil como engenharia de materiais também, ou qualquer outra engenharia que venha melhorar, ou complementar, ou somar os nossos próximos vídeos aí, tá certo? Valeu pessoal, um abraço e até a próxima.